Oi, gente, boa noite. Estou entendendo que a gente já está ao vivo aqui e a gente tem uma pessoa que eu não sei se eu me perdi um pouquinho, mas vou me apresentar rapidamente. Eu sou Tadeu, sou psicólogo, professor da URGS, do Departamento de Saúde Coletiva, da pós da Psicologia Social Institucional. E bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. A gente vai dar início aqui a essa mesa, né, essa mesa virtual aqui, mas eu queria pedir para aguardar só um pouquinho, porque houve um probleminha aqui que eu acho com a mediadora, eu acho que a mediadora da mesa, eu acho que caiu aqui, mas já Oi, estava... consegui. Consegui voltar. Oi, pessoal, me desculpem aí, problemas técnicos, caí, mas já voltei. Obrigado, professor Tadeu, por ter deixado tudo mais ou menos encaminhado. Então, a gente pode ir começando, né? A gente está aqui para mais uma das mesas de divulgação, então, do seminário, né, de lançamento do livro Psicologia e Relações Raciais, um percurso em construção, que está acontecendo do dia 16/8 até o dia 10/9. E hoje, então, a gente vai estar com a mesa temática sobre desformação e reflexão, né? Perguntando, então, se é possível partir de uma outra concepção de sujeito. E antes da gente começar a discutir isso e eu apresentar certinho o mini currículo, né, mini bio dos nossos palestrantes de hoje, eu queria só seguir aquela prática que a gente está tendo nas outras mesas também, de fazer uma audiodescrição, né, para que quem for acompanhar depois os vídeos conseguir ter uma noção, assim, de quem está falando e sobre o quê. Então, eu vou começar com a minha, em seguida passo a palavra para que vocês façam as de vocês e aí, em seguida, a gente inicia, tá? Então, eu sou Ariane Moreira, eu sou mestranda do curso de Psicologia Social e Institucional, faço parte do NEPARC e do NUPSEX, e por isso que eu fui convidada e estou compondo essa mesa como mediadora. Eu sou uma mulher negra, eu tô com o meu cabelo preso, é um cabelo black, da cor loira. Atrás de mim tem um fundo estampado e uma plantinha. Estou com uma blusa azul. E é isso. Então, eu passo a palavra para que vocês possam fazer o mesmo. Vou fazer a minha audiodescrição, então. Boa noite, meu nome é Rafael, tenho 22 anos, sou um homem negro de pele clara, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, cor castanha escura. Estou sentado atrás de uma parede amarela queimado e não tem nenhuma decoração. Eu sou estudante de graduação na psicologia da URGS e sou assistente administrativo também na URGS, na Faculdade de Medicina, no núcleo acadêmico de lá. Boa noite. Boa noite, Rafael. Então tá, pessoal, boa noite. Meu nome é Arthur Gomes, sou psicólogo formado pela URGS em 2018 e sou um homem negro de pele clara, tô com a barba feita, fiz agora, tô com o cabelo um pouco mais alto, assim, em cima, cortado nos lados. Atrás de mim tem um quadro da América do Sul, uma estante do meu quarto, uma estante de livros, uma parede bege. Tô com uma camiseta polo de cor cinza. E é isso. Agradeço pelo convite. Boa noite, sou Tadeu, tenho 41 anos, mas não parece, então já vou começar a minha autodescrição, parece menos. Mas é que minha barba está cortada, se minha barba tivesse grande já dá para ver que ela é branca, minha barba é bem branca nas laterais. Mas aqui no sul, no inverno, eu sou negro de pele clara, mas é o inverno, porque como eu sou carioca, no Rio de Janeiro eu nunca tenho, não sou de pele clara não, eu fico bem
bem escuro porque eu pego o sol o tempo inteiro. Agora aqui no inverno eu me descobri assim. Mas eu uso óculos, mas sem dúvida, acompanho aí esse campo do negro mestiço, né, que fica nessa zona muito de variação fenotípica, né? Mas, então, acho que aí, atrás de mim tem um quadro de um artista aqui de Porto Alegre, que ele faz composições entre traços estética africana e indígena. Então, é isso. Boa noite. Boa noite, professor Tadeu. Boa noite, Arthur. Então, vamos começar, porque acredito que as pessoas estão ansiosas. Queria agradecer, então, a presença de vocês, por terem aceito o convite para participar conosco. Também agradecer a participação de todo mundo que está aqui na chamada. Então, a gente vai começar com o Rafael Barcelos, né, que, então, como ele informou, ele é técnico administrativo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente graduando em psicologia pela mesma universidade. Então, boa noite, Rafael. Vocês têm de 15 a 20 minutos para falar, e mais ou menos em 5, eu não sei se alguém vai apresentar slide, qualquer coisa me avisem, mas em 5 minutos eu faço uma sinalização aqui de levantar a mão para vocês conseguirem se organizando para fechar, tá bom? Então tá, fica à vontade. Obrigado. Então, de novo, assim, eu queria agradecer muito o convite, né? Quando eu entrei na Psico em 2018, esse livro estava sendo organizado, então eu me lembro de ouvir o pessoal falando sobre preparar os textos para o livro e tal, então é muito legal estar presenciando esse ciclo se fechando, assim. Então eu entrei na URGS, né, em 2018, quer dizer, entrei na psicologia em 2018, eu entrei antes na URGS em 2016 no curso de políticas públicas, mas daí eu fiz o vestibular de novo e vim para psico. E logo em seguida eu me aproximei já do coletivo Psicopreto, que é um coletivo de estudantes negros e negras aqui da Psico. Então eu consegui acompanhar um pouco o finalzinho do processo de implementação da disciplina ERE, da grade obrigatória do curso, né? Que, para além da implementação dessa disciplina, também fez uma revisão de ementas de outras disciplinas do curso, para que a discussão das relações étnico-raciais ela fosse transversalizada ao longo da graduação e que não ficasse, né, resumida assim, a um departamento só, ou alguma área de pesquisa, alguma linha teórica. Então, como eu estou ainda, né, vivendo esse momento da graduação, estou passando por esse processo de formação e de deformação, eu achei que ia ser interessante eu partir desse lugar e pensar um pouco as minhas experiências até agora, na graduação, para tentar trazer algumas questões para a pergunta da mesa, né, que outra concepção de sujeito, assim, a gente pode pensar. Então, como eu vivo esse momento de transição da implementação da ERE, da revisão dessas emendas, eu acho que é legal a gente situar, assim, como uma primeira questão que eu penso, qual é o lugar que as relações raciais elas estão ocupando agora, né, no campo da discussão teórica do curso. Então, o que eu percebo, assim, a partir das cadeiras que eu fiz, das discussões que a gente vem tendo em sala de aula, assim, é que a discussão das relações raciais, elas estão muito presentes, mas muito associadas à discussão do racismo exclusivamente, né? E discutir o racismo em sala de aula não é um problema, com certeza não, né? O racismo está aí, está estruturando as nossas relações com outras pessoas e com as instituições que nos cercam, está nos gerando sofrimento, está nos gerando processos de adoecimento, mas o problema é dar essa ênfase ao racismo como única face das relações raciais e sempre associando como sendo uma questão que é trazida só pelas pessoas negras, né? Como se fosse uma experiência somente do negro e uma responsabilidade somente da pessoa negra. Então, situações assim que acabam acontecendo muito por conta disso, é que surge até uma demanda por parte dos professores e dos colegas que os estudantes negros acabam se colocando muito nessas discussões. Às vezes nós somos até convocados a trazer experiências de racismo, o que nós pensamos sobre o sofrimento do racismo para discutir toda a teoria em sala de aula, né? E muitas vezes sendo colocados nesse lugar de reviver a dor, de reviver o trauma, sem estar preocupado se as outras pessoas que estão ali são hostis ou não, né? Se vão acolher ou não esse sofrimento, se é um espaço seguro para que se discuta essas coisas tão pessoais muitas vezes, né? E isso acaba incorrendo, assim,
numa lógica que eu percebo que é de reforçar até um pouco o papel da pessoa negra numa sociedade racista, que ela tem um papel quando ela está servindo de alguma forma a pessoa branca. Então, esses professores ou esses colegas, eles trazem o sofrimento dos colegas no intuito, muitas vezes, de sensibilizar os outros colegas brancos, sem se preocupar se esse é um processo dolorido, se esse é um processo violento ou não, né? Então, é sempre reforçando essa lógica de serviência que está colocada na sociedade. E também sempre associando o problema do negro como sendo o racismo e o racismo como sendo o problema do negro, né? Como se pessoas negras não trazem outras questões que não sejam o racismo, ou que o racismo também não diga de outras pessoas que não sejam as pessoas negras, né? Como se a dinâmica racial não perpassasse a branquitude, ou não perpassasse povos indígenas, ou não perpassasse, enfim, né? Qualquer outra ótica que a gente possa usar de análise para pensar as relações raciais. E isso já me leva assim para um segundo ponto, né? Que é o lugar da discussão da branquitude no curso. Porque recentemente, assim, eu vivi mais um exemplo disso que eu vou trazer, e aí quando eu vivi assim, eu pensei, bom, eu acho que é sobre isso que eu tenho que falar mesmo, por ser uma coisa que é recorrente, é que a discussão da branquitude, quando ela entra na referência bibliográfica das disciplinas, nas experiências que eu tive, ela entra sempre associada a outras discussões que não tem nada a ver com relações raciais. Então, parece que é aquela aula da diversidade, que vamos falar sobre tudo que é diferente, tem referência bibliográfica lá para um monte de outras coisas, que são muito importantes, mas que precisam ser discutidas separadamente, por serem campos tão complexos de discussão. Ambientalismo, capacitismo, enfim, vira literalmente aquela aula da diversidade, em que se discute tudo para não se discutir nada. Então, a experiência que eu tive já, não foram 2 ou 3 vezes, é que chega no momento dessas aulas, em que tem esse material didático, em que, né, a gente vai ter essa discussão, para que os alunos brancos se coloquem na discussão das relações raciais, e se fala sobre várias outras coisas e não se discute isso no grande grupo, né? Então, por um lado, a gente tem os professores super convocando os alunos negros a se colocarem na discussão das relações raciais, e por outro lado, a gente tem o contrário, né? Fica-se no silenciamento, a gente não discute isso, e parece que a questão continua sendo só das pessoas negras, algo que as pessoas negras têm que resolver, né? E esse processo, assim, me lembrou muito o que a Cida Bento traz no doutorado dela, né, do Pacto Narcísico da Branquitude, que ela pensa esse conceito num contexto de empresas e de hierarquia de cargos ocupados, né, mas vão ser sempre essas normas automáticas que a branquitude reproduz para que as mesmas pessoas se mantenham nos mesmos lugares ou que as mesmas lógicas de funcionamento sigam se mantendo. Que traduzindo para esse exemplo da discussão teórica da branquitude em sala de aula, seria tornar a discussão infértil, né? A gente fala que vai falar sobre isso, mas também fala que vai falar sobre outras coisas para que a gente não fale sobre isso, para que não dê tempo da gente dar conta disso, né? Então, a melhor forma de criar uma norma ou de manter essa norma é não questionar e não nomear ela, né? Enquanto a gente segue reproduzindo essa norma. Então, é justamente esse processo de abrir o espaço para discussão, mas impedir que a discussão aconteça. E esses 2 exemplos, assim, eles me fazem pensar muito nessa concepção do sujeito que está colocado para algumas pessoas nesse momento da graduação, que é essa, né, de tornar discutível quando é para tratar do sofrimento dos estudantes negros, mas não pensar qual é o papel da branquitude nessa relação de forma concreta, né? Parece que a gente tem medo de magoar os alunos brancos quando a gente tem que falar sobre isso. Então, todo esse processo de implementação da ERE, de revisão das emendas, ele é muito importante, porque historicamente os estudantes negros na graduação eles estão sempre passando por um processo de dupla formação, de estar tendo que ir fora buscar referências daquilo que diz deles. Então, a implementação da ERE e a inserção dessas discussões teóricas no curso diminui um pouco esse processo, que é um processo dolorido, porque a gente está tendo que dar conta da graduação por si só, né? E ainda de outras coisas.
mas parece que a gente ainda continua colaborando para tornar o ambiente acadêmico hostil, né, para esses estudantes. Quando a gente reduz a experiência deles à experiência do racismo. Então, e aí as perguntas que me surgem assim, né, com isso bom, nós pessoas negras somos constituídos apenas pelo racismo? Nós nos tornamos pessoas negras por causa do racismo? Se a nossa pergunta é sim, a gente continua reforçando essa única possibilidade de existência para o sujeito negro dentro de uma sociedade racista, que é similarmente, né, reduzir a história do povo preto no Brasil à história da escravização. É um paralelo bem similar, e não abrir campo para que a gente possa pensar quais são as potencialidades de vida que essa população está construindo, né? Que pulsão de vida que está presente aí, para além da experiência do racismo, para além do sofrimento, para além do adoecimento. Então, já concluindo, assim, foram essas as reflexões que eu queria trazer, assim, porque me fez mais sentido pensar qual é a concepção que está colocada no meu dia a dia, assim, né, antes de conseguir dar um passo além para pensar outra coisa. Então, muito obrigado. Obrigado, Rafael, pela tua contribuição. Para quem não sabe, né, o ERER é a disciplina de Educação em Relações Étnico-Raciais, acho que é esse o nome completo, do curso de Psicologia, que no livro, inclusive, está descrito, né, o processo de formação dessa disciplina, que a gente veio trabalhando aí ao longo das últimas mesas também, trazendo um pouco disso. E eu esqueci de comentar um pouco antes, mas antes de passar a palavra para o Arthur, quem tiver perguntas, seja no YouTube ou o pessoal que está aqui na chamada, vai colocando no bate-papo, que depois, antes do segundo bloco de comentários, eu faço as nossas perguntas para os participantes. Então, agora eu vou passar a palavra para o Arthur Gomes de Almeida, que é psicólogo residente em saúde mental e residente em saúde mental e coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que atua na área técnica de saúde da população negra. Seja bem-vindo, Arthur. Passo a palavra para ti. Tá, obrigado, pessoal, pelo convite mais uma vez. E, enfim, acho que a minha trajetória se assemelha muito à do Rafael, assim. Eu me formei em 2018 pela mesma universidade, né? E, enfim, agora eu também fui bolsista lá, até achei bem engraçado, né? Que eu fui bolsista na Faculdade de Medicina lá por 4 anos, então eu sei bem como é lá, que não deve estar sendo fácil para ti também estar naquele ambiente, né? Que é um ambiente bem, enfim, que é extremamente racista, né? De algumas formas. E eu pensei em falar um pouco sobre o meu TCC, assim, hoje com vocês, que ele versa um pouco sobre como foi o meu processo de graduação na psicologia, né? O nome do TCC é História de A, Escrevivências de um aluno cotista negro na URGS, e que, enfim, a inspiração para ele foi de 2 partes, assim, foram 2 inspirações. Primeiro foi o TCC de um rapaz que tem um texto no livro também, que é um outro psicólogo negro formado pela URGS, que é o Alisson Batista, né? Que ele fala dos trajetos e percursos, das possibilidades ou impossibilidades de enfrentamento do racismo dentro da academia. E outra inspiração foi o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, assim, eu fui orientado pelo professor Luiz Arthur, e que ele que me apresentou assim esse conceito, e que casou muito bem assim com o meu jeito de escrita, né, que é essa escrita um pouco mais livre, que é contar um pouco da minha experiência, assim, e de que foi muito bom, assim, foi muito potente para conseguir repensar ela e colocar algumas reflexões teóricas em cima. Enfim, eu entrei na URGS em 2013 por cotas, foi logo no começo, assim, acho que em 2012 tinha mudado a maneira de ingresso, e aí começou a ser, enfim, acho que associou renda, ser estudante de escola pública e autodeclaração étnico-racial, além de ter as separadas também para estudantes indígenas. E, enfim, foi aquela felicidade, né? Aquela coisa, enfim, um estudante de periferia, né? Também toda uma expectativa, assim, da família, né? Enfim, por entrar numa universidade pública, né? Naquela época, enfim, até hoje, assim, ainda tem esse prestígio, assim, né? De que, enfim, era uma universidade acessada
principalmente pela branquitude, historicamente, né? Então, e pelos filhos das classes dominantes da cidade, assim. E aí, depois disso, a partir de que... Enfim, eu sempre me via enquanto... Por ser homem negro de pele clara, né? Desde criança, eu sempre me via como diferente. Sempre tinha uma relação de não me ver na televisão, de me ver sempre nesses espaços. Mas essa discussão sobre a negritude, assim, essa afirmação, acabou sendo colocada a partir do meu ingresso pelas cotas, assim, né? Porque, enfim, eu me autodeclarei negro, e aí depois, conversando com outros estudantes na URGS, eu fui me entendendo mesmo enquanto homem negro, né? E tal. E, enfim, no texto do trabalho, eu começo falando sobre as relações entre racismo e psicologia, né? Porque naquela época do curso, a discussão sobre ele era praticamente inexistente, assim. Quem começou a colocar isso era os estudantes cotistas, né? O pessoal que veio antes também, o próprio Alisson Batista, Jéssica, Caroline, pessoal Lisiane, todo esse pessoal que entrou, desculpa se eu esqueço de alguém também, né? Mas é que, enfim, é uma galera que era de estar na correria, assim, de estar puxando os professores para que a gente pudesse discutir mais isso, né? Para que a gente pudesse também colocar essa discussão das relações étnico-raciais, essa discussão, enfim, sobre a própria negritude, a branquitude na pauta, assim, né? Porque por a gente não nos ver representados nos autores que eram comumente trabalhados, tipo, enfim, os clássicos, no caso Foucault, Freud, lá no Instituto de Psicologia, assim, eram os mais fortes. Aí tinha o pessoal behaviorista, assim, mas que entre os três departamentos, a maioria dos autores que eram referenciados eram autores brancos, a maioria não. Acho que o pessoal pode me corrigir, assim, mas acho que eram 100% na realidade, né? Quando eu entrei, eu não me lembro de se discutir, se ler autores negros na psicologia da URGS. E, enfim, num país onde mais de 50% da população se autodeclara negro, né? O que, enfim, toda essa questão da autodeclaração também a gente pode pensar. Mas, voltando um pouco, assim, depois dessa parte, assim, da relação entre racismo e psicologia, e como muitas vezes a psicologia tenta individualizar as questões que são sociais, né? Principalmente o racismo, colocar, bom, é culpa da tua cabeça, isso é coisa que tu tá pensando. O próprio discurso comum, assim, de que as pessoas que falam sobre racismo acabam se vitimizando, né? Não vendo essa questão mais social que está colocada, né? E depois disso, eu falo sobre os conceitos de racismo estrutural e institucional, né? A partir de uma cena que foi uma cena que eu falo sobre duas reprovações que eu tive no curso de psicologia, assim, que, né, quando eu entrei se falava muito, na psicologia ninguém roda, né? Podia fazer os teus trabalhinhos e tal. Mas, enfim, eu, estudante cotista, rodei, no caso, né? Por uma, enfim, que eu nomeio como uma certa diferença de tratamento que eu tive entre os professores, né? Eu não vou nomear também quais foram as disciplinas, assim, mas eu falo nessa cena sobre como isso desenrolou, assim, um aluno da periferia que, enfim, estudou a vida toda em colégio público, entra lá deslumbrado, talvez não por não saber como é que funcionavam os processos, os professores também acabaram não explicando, assim, como é que funcionava, né, o processo de avaliação, e acabei sendo reprovado, assim, ninguém me avisou que eu estava em recuperação, esse tipo de coisa, sendo que para outros alunos, né, o professor ia atrás, conversava, mandava e-mail, enfim, né. Aí eu falo um pouco sobre isso, assim, foi em TCC que esse próprio conceito da escrevivência, da Conceição Evaristo, ele mexe muito com a gente, assim, né. Agora, enquanto eu falo, assim, meu corpo sente, assim, já, né, sente um calor no peito pensando em tudo isso que foi essa experiência, assim, também, que foi uma experiência que não foi muito fácil, né. Mas, enfim, depois disso, eu apresento esses conceitos que, para mim, também, principalmente o conceito do racismo estrutural, né, que é do Silvio de Almeida, professor Silvio de Almeida, que era novo para mim, que aí eu começo a esmiuçar um pouco ele no trabalho. E depois disso, enfim, teve uma outra cena, que foi uma cena bem forte, assim, tanto para escrever, assim, quanto para reler hoje, de novo eu reli, que teve uma época não me lembro que ano foi, mas acho que foi no final, assim, da minha graduação, 2017, 2018, que estava tendo muito assalto no Instituto de Psicologia, né, na região ali do campus Saúde, ali pela Ramiro. E aí estava se tendo, o pessoal criou grupo de WhatsApp para compartilhar perfil de suspeito, e aí lembro de uma vez que se compartilhou um perfil de suspeito que era um homem negro gordo e tal, e aí eu, tipo, pode ser qualquer pessoa, né? E aí teve uma vez que eu cheguei atrasado para aula,
E vou contar por cima, né? Um pouco, porque quem quiser ler depois está nas redes aí, trabalho. Mas só para não passar muito do tempo. Mas teve uma vez que eu estava chegando meio atrasado na aula, e aí eu entrei pelo instituto e fui entrar na escada. Bom, quem conhece o Instituto de Psicologia lá sabe como é que funciona. Entrei e fui entrar pela escada. Quando vê o segurança, já vem com a mão na arma e pergunta: e, mano, pra onde é que você tá indo? Aí eu já olho para trás, assim, o cara com a mão na arma, assim. Eu, como assim, mano? Tá com a mão na arma? E o cara, não tô com a mão na arma, mas onde é que tu tá indo? Não, sou estudante aqui, meu, estudo aqui desde 2013, como assim? Um monte de gente entrando sem apresentar o cartão, e tu vem perguntar justamente para mim. Aí ele, não, mas eu não tô com a mão na arma. Aí eu sigo perguntando, por que que tu tá com a mão na arma? Aí ele, não tô com a mão na arma, tô com a mão no coldre. E aí, enfim, eu vou para uma aula, chego na aula daquela forma, assim, né? A gente acabou de sofrer uma violência, de certa forma, uma ameaça de morte velada aí, né? O cara que põe a mão na arma no lugar onde tu está estudando. E o pessoal está falando justamente sobre a situação dos assaltos, assim, e de como estava difícil para a branquitude isso, de ir estudar com medo de ser assaltado, ir estudar com medo de, sei lá, ter seu iPhone roubado, esse tipo de coisa. E eu coloco essa questão, assim, né, de, bom, se cria esse clima de segurança, mas também quem acaba sofrendo, né? Quem tem sua vida colocada em risco por isso, assim, né, por essa questão. E aí, a partir dessa cena, assim, eu começo a falar sobre essa questão, assim, de como é importante que a gente consiga questionar isso também, né? Como na própria graduação, de que a gente consiga trabalhar essas questões em aula também, né? Porque como não era colocado isso, acabava que as pessoas não falavam sobre. E aí depois eu falo sobre outra cena que um outro aluno também acessou o diretório acadêmico para me falar sobre um caso de racismo que ele estava sofrendo no odonto, para daí eu começar a apontar as alternativas que eu apresento no final do trabalho, né? Que são, enfim, os coletivos com potência, que é a coletivização do racismo nos espaços de convivência como uma saída possível para a gente, né? Em saída daquele individual que a psicologia comumente coloca a gente também, e que, enfim, o DAP, para mim, foi esse espaço onde, conseguindo conversar com outros alunos cotistas, eu conseguia ver que não era só eu que sofria isso, a gente conseguia pensar em outras experiências. Teve o coletivo esse também, Psicopreta, que o pessoal participou, construiu, eu já estava mais no final da graduação, mas que também foi desse coletivo de resistência, assim, para poder pensar. No começo, quando eu entrei, não sei, enfim, eu acabei não participando muito, teve também o coletivo Negração, teve o Balanta, que é aquele jeito de, enfim, quem é aluno negro em espaços, quem é negro e frequenta espaços embranquecidos, historicamente, acaba tendo que se juntar, de certa forma, né? Porque muitas vezes é muito sofrido. E um outro caminho, assim, para a gente pensar numa, de certa forma, enfim, uma outra possibilidade é na descolonização das referências, isso que o pessoal já vem fazendo mais na psicologia nos últimos tempos, assim, que eu tenho achado muito legal e que, por mais difícil que esteja sendo, acaba que existe espaço, assim, né, pelo menos entre os professores, muitos que eu conheço, assim, essa discussão está sendo colocada agora, né, de pensar um currículo de psicologia, enfim, que é um currículo de psicologia que representa a população brasileira, é isso, um currículo de psicologia que pensa a questão de sexualidade, questão de capacitismo, questão racial, que olha para a branquitude como uma raça também, né? Porque é isso, quem é branco não se vê como um grupo que se protege, que enfim tem seus privilégios. A gente aponta como um caminho, assim, né? Que enfim pensar contra não, mas uma contraposição a esse sujeito universal que a gente tem comumente na psicologia, né? De que isso se fala sobre um inconsciente, se fala sobre algo enfim, a gente sabe, né, como é que se fala. O pessoal fala como universal, mas não coloca as diferenciações, assim, né, de vivências, que, enfim, a maioria do pessoal que deve estar aqui é psicólogo, sabe que cada vivência forma uma pessoa, com certeza, né? Mas, enfim, não vou me alongar muito. Agradeço pelo espaço, assim, a fala emocionada, porque por lembrar, assim, dessa experiência também acho que o corpo sente de alguma forma. Mas é isso. Muito obrigado, Arthur, por compartilhar teu trabalho, tua experiência.
É importante, né, a gente poder voltar nos TCCs, retomar, né, as coisas que a gente escreveu e repensar também a partir de hoje, de agora, aquele momento de escrita. Então, obrigado por compartilhar com a gente. Agora, então, vou passar a palavra para o Tadeu de Paula, que é autor do livro Estado e Sujeito, a saúde entre a macro e a micropolítica de drogas. Ele é professor do curso de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do grupo EGBE, Negritude, Clínica e Políticas do Comum. Então, seja bem-vindo, Tadeu, por favor, tenha a palavra. Obrigado pelo convite, enfim, celebração de um livro, aí de um coletivo que tem sido fundamental para a mobilização, né, das nossas lutas, enfim, articular várias interfaces. Então, Ariane, um prazer estar aqui contigo. A gente se conheceu o semestre passado numa disciplina, né, e estamos aqui lado a lado. Rafael também, estivemos aí na frente População em Situação de Rua, aqui conhecendo o Arthur e, enfim, boa noite. Eu vou, enfim, peço que controlem aí meu tempo, se deixar eu vou juntando uma coisa na outra, né? Enfim, o título, ele fala assim, uma outra concepção de sujeito, né? E tem algo já no título, né? Porque se a gente fala do outro, a gente já está entendendo que tem uma concepção hegemônica, né? E, então, pensei em partir daí, da ideia de falar do outro, mas, enfim, minimamente colocar de forma crítica o que seria essa concepção do né, do sujeito diante do qual a gente tem que ser outro, porque eu acho que isso é um ponto que para mim é importante pensar, esse sujeito negro, né, racializado, enfim, a partir dessa ideia do Fanon de duplo narcisismo, né, que eu acho que já de uma certa forma a gente às vezes fica preso nisso. E acho que o Fanon é bom para desconstruir isso, né? Então, a própria noção de sujeito, né? Sujeito é um conceito que surge na modernidade, né? Então, o sujeito é um sujeito moderno, né? E isso já traz uma questão para a gente pensar esse modo hegemônico de subjetivação, que é o que vai produzir como forma esse sujeito que é um sujeito moderno, né? Então, isso, de uma certa forma, já é falar aqui de um sujeito. Então, a gente estaria falando de uma ontologia. Quando a gente fala de modernidade, a gente não está falando de um período, a gente não está falando de um período histórico, embora isso tenha um nascedouro na Europa, num certo momento histórico, mas a modernidade como um projeto de mundo, como uma cosmologia mesmo, modernidade como organização do mundo, organização do céu-terra, organização entre vivos e mortos, organização entre humanos e não humanos. Então, é nesse caldo cosmológico que é a modernidade, que é o domínio, então, da branquitude sobre o mundo, que você tem o nascedor dessa concepção que é sujeito. Então, o sujeito moderno, né, essa ontologia do sujeito moderno, ele está em relação com essa cosmologia. Então, é sempre a ideia aqui da minha fala é pensar que a gente sempre está numa relação de construção de si na construção com o mundo. Então, o Fanon ele vai falar muito disso, né? A Lélia Gonzalez vai falar muito disso, Dubois vai falar muito disso. São muitos autores que vão estar falando o tempo inteiro dessa dupla inscrição para pensar o lugar do negro no mundo, porque é sempre no mundo, né? Então, a concepção de sujeito, ela já é em si uma concepção reacionária. Por quê? Porque ela é uma concepção que ela surge, portanto, de uma cosmologia que faz a separação entre sujeito e mundo, colocando o mundo na categoria de objeto. Então, o mundo se torna objeto para esse sujeito, ou seja, a natureza, tudo que não é igual a esse sujeito moderno, é objetificado.
E dessa separação você cria um modo de apreensão do mundo que é necessariamente etnocêntrico, porque esse sujeito ele sempre vai enxergar o outro, qualquer outro que seja, porque podem ser outras humanidades, até porque para esse sujeito não haverá outras humanidades, mas olhando daqui a gente vai dizer então de se tratar de outras humanidades, ou mesmo da relação entre humanos e não humanos. Então esse sujeito ele sempre vai estar numa relação com o outro numa perspectiva etnocêntrica e evolucionista. Ele está olhando os outros como menos do que ele, né? E esse menos do que ele surge dessa operação, ou seja, esse sujeito, então, como é que ele se autodescreve, né? Ele se autodescreve como sendo um grupo histórico, enfim, Europa, branca, que soube se separar do estado de natureza. Ele surge dessa separação, né? O sujeito ele surge de uma operação de separação, né? Que seria separação do estado de natureza, que seria separação dos seus instintos, né? Seria essa ideia de um sujeito da renúncia, né? De um sujeito que soube renunciar para então criar contrato social, né? Então o sujeito moderno é o sujeito do contrato social, que seria, então, um sujeito da razão, que seria um sujeito que soube abrir mão para poder, né, ou numa leitura mais psicanalítica, mas não menos robesiana, nesse sentido, não menos contratualista, né, de castrou para poder fazer sociedade. Mesmo que você vá dizer aí que existe um mal-estar, você não abre mão da ideia de que existe uma renúncia, uma castração, um corte, como sendo aquilo que vai fazer, então, uma sociedade, uma civilização, né? Então, vamos dizer, é a maneira como o próprio sujeito moderno se autodescreve, como sendo um exercício de maturidade, um exercício, então, de civilização, que permite renunciar a si, em alguma medida, para poder fazer contrato social. Só que o que Fanon, Dubois, todos esses vão estar criticando e vão dizer assim, pô, mas a modernidade ela é necessariamente duas. Então, esse sujeito moderno ele também é necessariamente dois. Por quê? Porque a modernidade, ela se auto-narrando, etnocentricamente narrando, ela seria o domínio da razão. Só que na perspectiva colonial, a denúncia do pensamento anticolonial é justamente de mostrar que essa suposta castração, essa suposta renúncia da modernidade, ela sempre se reapresentou na colônia como um poder ilimitado de extermínio, de dominação. Então, essa suposta capacidade de se autolimitar ou de se limitar enquanto grupo, ela tem uma outra contraface, que é a colonialidade, ou seja, a modernidade ela sempre tem uma contraface, que é a colonialidade, que se apresenta sempre como um poder ilimitado, né? Sempre como um poder de extermínio, porque ela se funda a partir de uma ideia de que o outro, esses tantos outros, são todos objetos, são todos mundos, mas reduzindo mundos àquilo sobre o qual eu tenho o dever de reinar, né? Então, isso é a concepção de sujeito, isso é a concepção de sujeito moderno, isso é uma ontologia da branquitude na construção de uma cosmologia da modernidade, né? A questão que então isso nos coloca, né? E o negro nisso, né? E o povo negro, né? O sujeito negro, podemos, para fazer vínculo aqui com um tema que foi evocado, né? A questão do negro vai ser também essa, como que então eu me constituo diante do mundo que o Fanon vai falar disso, né? De uma cosmologia que ela simplesmente dilacerou a minha cosmologia. Assim, como é que você vai pensar uma ontologia do negro
Fanon vai fazer essa pergunta. Como é que você vai pensar uma ontologia do negro, sendo que sua cosmologia ela foi dilacerada, o seu mundo lhe foi roubado, né? Ele foi exterminado. Então, é aqui que o Fanon vai jogar com a questão do duplo narcisismo para efetivamente pensar o que o Fanon, então, vai estar pensando é um antinarcisismo, fundamentalmente, quando ele vai pensar o duplo narcisismo. Porque ele vai dizer assim, o modo de produção de subjetividade moderno desse sujeito, ele é fundamentalmente narcísico. E de que modo ele captura a subjetividade do negro? Enfim, é um pouco do que o Arthur e o Rafael já que estão falando, né? É um modo de construção do mundo para o negro em que ele vai sofrer um duplo alvejamento, né? Eu prefiro a palavra alvejamento do que a ideia de embranquecimento, porque alvejar tem um duplo sentido. Alvejar significa, ao mesmo tempo, tornar branco e tornar alvo. Ou seja, você cria uma tecnologia de controle do povo negro que é embranqueça ou morra, porque você, dentro do esquadrinhamento, do você ofertar possibilidades de embranquecimento, você tem como perímetro sempre o genocídio como política estruturante diante do qual o povo negro tem que se subjetivar, né? Então, é aqui que está. Mas e aí, qual é a questão? Vou dizer assim, todo esse polo negativo que o sujeito moderno construiu, ou seja, de tudo que aquilo que ele supostamente se separou, né? Então ele é racional contra o emocional, ele é pensamento contra o corpo, ele é civilizado contra o animal. Produz um tipo de força social, psíquica, cosmológica, sociológica sobre o negro de querer afirmar todo o polo do sujeito moderno. Ele vai querer, então, vamos dizer assim, aqui seria, vamos dizer assim, uma ontologia da inadequação incurável para o negro, quando ele entra na ideia de corresponder a todo o universo de legitimidade que o sujeito moderno deve fazer. Então, eu quero ser moderno também. Então, eu vou afirmar que eu tenho razão, eu vou afirmar que eu posso ser presidente, eu vou afirmar que eu posso ser um bom empresário, eu vou afirmar que eu não sou animal. O Fanon vai falar assim, cara, mas isso aqui é um duplo narcisismo. Mas quando ele fala isso, ele não está falando que... Quando ele vai falar de duplo narcisismo, ele não está dizendo que existe uma assimetria. É um duplo narcisismo assimétrico. Isso é uma relação assimétrica, né? E o que o Fanon vai falar? Ele vai falar assim, é necessário recuar. Que é que ele vai falar assim, é necessário uma política antinarcísica, né? E ele vai dizer, então, né? Eu reencontrei o meu selvagem. Eu reencontrei o corpo. Eu reencontrei um animal. Quando ele faz isso, quando ele faz esse recuo, ele reencontra uma cosmologia. E o processo de subjetivação do negro nessa perspectiva, ela passa a ser, então, uma ontologia da transgressão necessária. Então, de uma certa forma, é isso que Dubois vai falar, assim, de uma dupla consciência, né? Né? É claro que tudo isso, do ponto de vista psíquico, comparece na clínica, nos espaços, como sofrimento, como dar conta disso, né? Como construir esse eu no mundo, se esse mundo foi completamente dilacerado, né? Mais do que a experiência, que pegando não o sujeito como ponto de análise, mas esse processo de subjetivação do movimento negro, né, na diáspora, foi essa capacidade, então, de você fazer essa vinculação entre memória, né? Então você traz algo da memória, essa memória é incompleta, ela é dilacerada, são traços, né,
traços minêmicos, né? Que se preservam na forma de ancestralidade, né? No corpo, no todo o processo, mas isso encontra outras matérias expressivas porque o território é outro. Mas alguma coisa tem que interceder entre memória e matéria, que é a imaginação, a capacidade criativa. Alguma coisa vai ter que colar isso. Então, o que faz... Aí aqui sim a gente vai ter, vamos dizer, dois processos fundamentais, né? A gente pode aqui operar imaginações de baixa intensidade, que é, então, eu me imagino um branco, me imagino pertencendo a esse mundo moderno, ou a imaginação de alta intensidade, que são as imaginações disruptivas, que você fala assim, não, eu quero um outro mundo. E é aqui que o movimento negro conseguiu criar, apesar da dor, um outro mundo, porque a partir desse momento que o povo negro fez isso, juntando memória, matéria expressiva e mediando isso uma imaginação de alta intensidade, ou seja, uma imaginação, eu preciso refundar o mundo para eu poder existir. Eu preciso recriar o mundo para que eu possa passar por ele, né? Tal qual um mestre-sala na avenida. Eu preciso criar a avenida para eu passar. Não adianta eu criar só o samba enredo, não sei o quê. Eu tenho que criar a passarela no qual eu vou passar. Só que quando o negro fez isso, e segue fazendo, ele recria um outro modo de subjetivação para ele, mas não só para ele, mas para todo mundo. Para todo mundo. Porque quando ele faz isso, a modernidade olha e fala assim, cara, tem alguma coisa aqui que realmente tem muito mais a ver com o que a gente teorizava que era modernidade do que realmente a gente fez, né? Por isso que a modernidade ela precisa ou negar isso ou atuar como uma política assimilacionista, precisa assimilar isso de alguma maneira. Apesar da assimilação, apesar da negação, isso se impôs como um modo de subjetivação antinarcísico, né? Um modo de subjetivação que aí seria de um sujeito revolucionário, se a categoria de sujeito aqui ainda tem alguma serventia, porque o que importa aqui efetivamente é um devir, né? O que importa aqui efetivamente é não o Fanon vai dizer assim, pô, mas o domínio não é exatamente do ser, é poder habitar o não ser como possibilidades. Ou seja, o domínio do branco não é porque ele domina o que ele é que ele domina o campo de possibilidade, né? Então, o mais interessante é habitar essa possibilidade de que podemos ser muitos, podemos ser de diferentes maneiras, né? Não de um certo modo. Só que existe aqui, sim, uma estratégia muito aguçada, que aí sim é uma outra humanidade do qual fala Fanon, e o que tem sido o projeto emancipatório, o modo... Agora, nada disso sem muita dor e sofrimento, sem muitos conflitos, né? Porque isso vai comparecer nessa forma limitada do sujeito. Uma coisa é a dimensão movimento, uma coisa é a dimensão processo histórico, mas as pessoas morrem no meio do caminho, as pessoas são mortas, as pessoas se matam, as pessoas não dão conta. Na forma individuada, isso tudo comparece como muitas vezes insuportável dar conta disso, né? Mas efetivamente os territórios, então, onde isso é cultivado de um modo muito sábio, né? Os territórios de resistência, quilombos, terreiros, na música, isso dá uma ancoragem para essa travessia que produz esse efeito efetivamente mágico, efetivamente mágico. Então, enfim, é isso.
Tinha mais 2 minutinhos para terminar pontual. Mas agradeço também, né, a contribuição do professor Tadeu aqui com essa mesa. Eu vou só, desculpem o barulho, eu vou só dar uma olhadinha, ver aqui no YouTube se teve alguma pergunta nesse meio tempo que vocês estavam falando. E eu também estava pensando, né, enquanto vocês falavam e tentando juntar um pouco da fala do professor Tadeu, do Rafa e do Arthur, e eu estava pensando um pouco sobre a minha pergunta também, né, porque eu estava pensando sobre os encontros, né, e aí pensando na psicologia e em como se trabalha essa concepção de sujeito, a importância dos encontros, assim, né, de como isso pode ser, sim, bastante violento, dependendo de como esse encontro acontece, né, onde ele acontece, e lembrando os territórios que vocês trouxeram, mas também de construção e de redescoberta, né, enquanto sujeito que foi criado a partir deste, como um outro, né, como vocês tão bem colocaram. Então, a minha pergunta para vocês três é nesse sentido, assim, como é que vocês trazem, assim, como é que vocês enxergam mesmo a potência desses encontros a partir dessas construções? E por último, assim, mas não menos importante, eu tenho pensado muito sobre, com a história, né, da PL, do marco temporal e tudo que a gente está vendo de luta dos povos indígenas, que a gente já vê aí há muito tempo de luta também do povo negro, não só dentro da universidade, mas no nossa vivência, né? Mas as formas de resistência que eu tenho visto, assim, sempre muito ligadas a isso, assim, né? Ao samba, à corporeidade mesmo da nossa música, do nosso tambor, e de como essas formas têm sido formas de resistência também dos nossos saberes. Então, se vocês puderem trazer um pouco disso, mais nas falas de vocês, como é que isso os compõe, e acho que seria importante. Deixa eu só confirmar aqui se não tem nada de outras perguntas para já cobrir um bloco inteiro. Só um momentinho. É isso por enquanto. Então, estejam à vontade, acho que a gente pode começar da ordem de fala, tá? Então, se o Rafa quiser começar também, agradeço. Claro. Pensando na tua primeira questão, assim, da importância dos coletivos, né? Até pouco tempo atrás, assim, eu costumava pensar muito no contexto da universidade, nos coletivos como uma política de permanência, né? Porque uma coisa é a política de ingresso, mas outra coisa é o processo para conseguir chegar no final da graduação, né? E tendo vindo do curso de políticas públicas, onde não tinha um corpo de estudantes negros organizados como a gente teve e tem na Psico, né? Eu notei muito assim o impacto da diferença disso, né? Então, eu costumava pensar muito nesses espaços coletivos como uma política de permanência na universidade. Mas agora, principalmente depois de ouvir o professor Tadeu e também de ouvir algumas outras coisas que eu tenho me aproximado, assim, eu entendo que é muito além disso, né? É uma política de existência mesmo. É uma política de conseguir respirar de verdade com calma e de realmente conseguir construir algo concreto e na prática e que nos coloca nesse lugar de sujeito, né? Pensando que nesse contexto aqui do espaço ele ainda faz algum sentido, assim, mas nesse lugar de sujeito agente, né? Nesse lugar de sujeito que age sobre a realidade produzindo algo concreto para os seus, né? Muito além de para si, assim. Então, para mim não tem a possibilidade de estar nesse ambiente sem estar em um coletivo, assim. Isso é uma coisa que me preocupa muito em função da evasão dos estudantes, né? Que é muito, que a gente sabe, né? Quando a gente não consegue ter um grupo que nos carrega, a gente acaba ficando para trás, assim. E isso é muito nítido a diferença quando tem esses espaços coletivos ou não, assim.
Pois é, fiquei pensando nisso também. Eu trabalho um pouco nesse sentido no TCC, né? Como uma das alternativas para a gente pensar é construir esses espaços coletivos de troca, assim. E fiquei pensando realmente de que talvez eu não conseguisse terminar a graduação mesmo, assim, se não tivesse esses encontros entre colegas, entre até professores, assim, né? Enfim, pessoas que possam ser aliados, né? Na branquitude, assim, né? A gente não pode descartar também que tem pessoas que são aliadas, né, da gente, de que podem pensar junto, pensam parecido, e estão em busca de um mundo mais igualitário, né? E eu fiquei pensando também numa cena que eu acabei falando meio por cima. Rafael falou isso da evasão e realmente, assim, tipo, fiquei pensando numa cena que teve quando eu estava na psico, que eu estava no DAP, que é o Diretório Acadêmico da Psicologia, e chegou um senhor negro, assim, devia ter uns 60 anos, mais ou menos, e falou que era estudante da graduação do odonto e que estava pensando em largar o curso e queria ver se alguém podia dar um suporte para ele, assim. E aí, conversando com ele, ele comentou, assim, que na odontologia lá da URGS, ele teve muitos colegas que não queriam fazer grupo com ele, porque ele era, enfim, falaram explicitamente, assim, porque ele era negro, chamavam ele de macaco, fazendo memezinho no grupo da turma, assim, ele me mostrou no WhatsApp na época ali, e foi muito forte isso, assim, e eu pensei isso do encontro, né, de que como, às vezes, é uma questão dessa, assim, sei lá, não sei como é que a gente pode chamar isso, assim, mas tu, às vezes, quando tu acha alguém, assim, tu consegue, a partir dessa compartilhamento da experiência, pensar uma outra perspectiva, assim, como o Tadeu falou, ali também, né, de, enfim, de pensar um outro caminho, né, construir um outro caminho também, não só olhar o que já existe, assim, e de que foi muito potente, assim, o encontro com esse homem, enfim, depois ele realmente largou o curso, né, largou o curso de odonto, falou muito de que era, enfim, o sonho dele, tinha entrado por cotas, mas que não ia aguentar e que, enfim, foi o que ele encontrou como uma possibilidade, assim, para ele de saúde, assim, né, de não adoecer mesmo, porque o cara estava muito mal. Lembro que ele procurou a comissão de graduação para reclamar, o pessoal fez pouco caso, procurou outras instâncias da universidade, procurou professores para reclamar, e o pessoal relativizou, falando, não, é brincadeira dos alunos, que eles são bichos, assim. Fiquei pensando nesse encontro, assim, que a Ariane falou. Em relação a outra pergunta, acho que se relaciona muito disso, né, de como esses espaços de cultura, assim, de produção de conhecimento popular, assim, também são construtores, né, dessa outra forma de viver, de afirmação de uma forma de viver que historicamente é culpabilizada no Brasil, principalmente, mas no mundo, né? Se a gente for pensar o próprio samba, a capoeira, né? Eu sou capoeirista, enfim, agora há um tempo com a pandemia eu já não estou fazendo mais nada, assim, mas, enfim, isso enfim, dessas práticas, dessas corporeidades negras que eram proibidas e, enfim, sabe por quê, né? Porque eram encontros, lugares de encontro, lugar de confraternização, de construir uma outra possibilidade de vida, de, enfim, fugir, de certa forma, dessa branquitude que oprime, assim, né? Desse mundo que vê tudo que é negro, tudo que é preto como ruim, como coisas negativas, tudo que é branco como coisas positivas. Mas é isso que eu consegui pensar, assim. E, gostei muito de ouvir vocês dois. Achei bem legal, assim. E, Tadeu, depois eu acho que eu quero conversar, assim, contigo mais sobre... Eu até te filei de pegar de orientador não, comentador do meu TCE. Ah, e outra coisa que eu pensei também agora, rapidinho, só uma pensada, que eu tô lá na área técnica de saúde da população negra, né? Na Secretaria Municipal de Saúde. E agora a coordenadora é a Gisele Gomes, que é a Elaine Oliveira, que é uma figura histórica também da saúde da população negra em Porto Alegre. Ela está numa outra área, ela foi para a coordenação de políticas públicas de saúde. E, enfim, eu tô com uma outra, a minha dupla de residentes é uma outra menina negra, assim, e de como é produtor de saúde, assim, também trabalhar entre nós, sabe? Foi a minha primeira experiência de trabalhar só com pessoas negras, assim, que pensam parecido e que, enfim, tem divergências, claro, né? Mas, enfim, a gente consegue conversar e de que tem sido muito massa, assim, tem sido bem, enfim, tem sido um espaço
um espaço de respiro, assim, nesse Brasil que tá complicado, né? Tá a situação toda, enfim, não vou entrar tanto nisso que senão a gente começa a chorar dela. Olha os encontros aí. Vai lá. Acho isso, às vezes, para a gente reconhecer a nossa potência, às vezes é mais fácil a gente mapear, vendo o que o nosso inimigo quer destruir, do que, às vezes, o que o nosso campo intelectual produz, assim, né? Porque, às vezes, você vê assim, por que querem tanto? Uma das primeiras coisas que atacam é a cultura negra. Por que tacar fogo num terreiro? Né? Por que proibir? Por que sempre foi proibido? Porque é ali que a coisa cria efetivamente uma outra forma de reposicionamento no mundo. Né? São com essas que aí são coletivas, né? Mas precisa ser coletivo, não tem como não ser coletivo, né? Porque só que aí é isso, assim, a gente pode participar de coletivos organizados das mais diversas ordens, porque sempre é de alguma forma manifestação não cultural, mas ela é contracultural, né? O movimento negro ele sempre foi contracultural, né? Paul Gilroy vai falar muito isso, né? A gente é contracultural nesse sentido que é uma ontologia necessariamente transgressora, né? Só que é muito difícil segurar essa onda, né? Então, os coletivos eles sempre foram fundamentais para que a gente chegasse aqui, assim, né? Mas é isso. Quem frequenta o terreiro, no dia seguinte tem que pegar ônibus, no dia seguinte vai. Então, assim, você se nutre de alguma maneira, mas você tem que ir ali e atravessar o território branco. Você vai ter que atravessar esse território. E quando você atravessar esse território, você está em visibilidade. E você sabe que você está em visibilidade, né? Está em visibilidade, está visível, né? Você está efetivamente caminhando com alguém com uma arma te olhando, como o Arthur colocou. Todo negro tem essa experiência, né? Então, os espaços coletivos eles são fundamentais, mas nisso se cria uma certo tipo de habilidade. O Muniz Sodré vai falar muito disso, né? Que é de você poder esconder certas coisas e se apresentar, né? De um jeito, né? Como estratégia de vida. Né? De vezes você se apresenta, pega lá nas décadas de 30, né? Que você só podia entrar na Avenida Presidente Vargas, na Rio Branco, se você tivesse de terno e gravata. Então, o negro ele vai e bota o terno e gravata, só que quando ele faz de uma tal maneira que o sapato bicolor e o terno branco vira uma propriedade imaterial do negro, certo chapéu, ele estetiza aquilo de um certo jeito, né? Então, essa habilidade, parece que... Porque, às vezes, corre um certo... É sempre uma linha muito tênue, né? Quando eu entrar em contato com esse mundo moderno, mundo branco, eu vou embranquecer ou eu vou empretecer esse mundo? O povo do jazz, quando pegou guitarra, quando pegou piano, eles tinham clareza que eles iam empretecer a guitarra, que eles iam empretecer o piano. Então, mas aí sim, você precisa de estratégias coletivas para ir imprimindo essa capacidade que é um corpo com capacidade de incorporação, que tudo isso é incorporação, tudo isso eu me reconheço a partir de um ponto de vista fora de mim, isso é antinarcísico, né? Por que quando o negro chegou aqui, rapidamente ele começou a incorporar um indígena? Claro, é uma forma de prestar homenagem, uma forma de dizer assim, eu estou na sua terra e aqui recebo, né, incorporo
um tupinambá, eu incorporo um 7 flechas, mas é uma forma de enxergar o mundo do ponto de vista fora de si. Isso é a habilidade de incorporação, um modo de incorporação, um método que é um método de incorporação, né? Aí você precisa de coletivo para ir fazendo isso ganhar expressão fora desses espaços em que um certo segredo, uma certa mandinga é preservada e é modificada à medida que é preservada, né? Porque sempre foi necessário modificar, porque se não modificasse, a gente seria muito facilmente capturado, por isso que precisa ser múltiplo também, não tem um único jeito. Se fosse um jeito, você chegava lá e pegava aquele e matava, né? Você precisa espalhar diferentes modos de ser negro. Ser negro significa ser muitos. O Fanon fala isso. Não há preto, há pretos, né? Há pretos, né? Então você precisa ser de uma semiótica da multiplicidade necessariamente, né? Incorporando, né? Habilidade de incorporação. A Maria Eduarda fez um comentário ali. Se vocês quiserem comentar sobre, ela comentou que isso seria uma capacidade de polarização. Aí, não sei se é bem essa a ideia, se quiser dissertar um pouco mais. Ela não tem como falar, né? Mas se ela puder desenvolver a ideia, teria que ver por onde pega. Às vezes as palavras... Boa noite, tudo bem? Boa noite, dá para ouvir. Boa noite. Ah, tá, que bom. Então, com relação à capacidade de polarização, é um termo que a gente usa muito no ramo artístico, né? Quando a pessoa tem várias habilidades, assim, por exemplo, a gente tem uma habilidade mais para música, mais para arte cênica, e tem gente que tem múltiplas capacidades, né? Então, assim, o negro, nesse sentido, ele nasce multifacetado. Eu estava vendo hoje sobre a Dandara, né? Dandara Mariana, né? Que ontem acho que ela ficou a segunda finalista da dança negra. Não sei, que eu nunca acompanho muito essas coisas, não, gente. Então não sei muita coisa. Aí eu só vi essa notícia na internet, que ela tinha sido uma das semifinalistas. E eu fiquei pensando nisso, a capacidade que nós temos de ser multifacetados, assim. E isso é tão importante, nós temos isso em mente, essa capacidade firme com relação à autoestima, né? Que isso constrói nossa autoestima. Uma vez que isso é negado, você acaba se bloqueando quando você não compreende que você pode fazer uma coisa e tantas outras, você se bloqueia. Então, é muito importante nós sabermos que nós temos essa capacidade de adaptação a qualquer ambiente e a qualquer coisa, assim. E isso nos é negado, nos foi negado, o tempo todo nos foi negado de alguma forma, e eles batem o tempo todo nessa tecla de que a gente não é capaz, que a gente não consegue, né? Então, assim, trazer isso à tona, essa capacidade de adaptação mesmo, né? Assim, acho bem legal. Boa noite, obrigada. A gente que agradece a contribuição. É isso aí, acho que é isso aí. Acho que aí sim. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, se tem alguma... Eu tenho uma... Eu separei aqui, enquanto vocês estavam falando, né, e pensando nessas possibilidades também de constituição de si, não só a partir das nossas dores, né, e eu sempre lembro muito daquela música Amarelo, do Emicida, mas tem a parte que eu gosto, que eu vou dar uma lidinha para vocês, e aí depois, então, se ninguém mais tiver nenhum comentário, eu vou passar para que vocês façam um breve encerramento, né, trazendo, então, um pouco do que quiserem. É a parte que a Pablo Vittar canta, adoro, e ela diz assim: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes.
Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar um troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Então, com essa parte da música do Amarelo, eu gostaria de trazer o meu encerramento, assim, sobre o quanto que vocês me trouxeram de aprendizado, de pensamento sobre essa constituição diversa do meu sujeito. Então, passo a palavra novamente para que vocês façam, então, os encerramentos, se alguém mais tiver algum comentário aí do público, quiser trazer também, pode ficar à vontade, que a gente tem aí mais uns 15 minutinhos. Para fazer o meu encerramento, assim, incrível tu ter trazido esse trecho. Eu já tinha tido essa reflexão antes com esse mesmo trecho dessa música, e toda vez é uma coisa que me arrepia muito, assim, porque sintetiza perfeitamente essa discussão, né? E ouvindo o Arthur, assim, ouvindo o Tadeu, o Arthur trouxe como está sendo produtor de saúde trabalhar com outras pessoas negras e que mesmo quando tem as divergências ainda tem um objetivo comum, né? E eu acho que isso diz dessa pluriversalidade de existência, né? Também disso que o professor Tadeu traz dessas múltiplas, dessa adaptação, dessa coisa. A gente é disso, né? Isso vem de nós, isso é nos ensinado sem a gente perceber e a gente continua reproduzindo isso, assim. Então, acho que reforçar esse combate a esse sujeito universalizante, né? Tem que ser um compromisso constante nosso, assim, e validar todas as pluriformas de existir, de ser, de se constituir, assim. Então, de novo, muito obrigado pelo espaço e que todo mundo tenha uma ótima noite. Pô, só agradeço, né, pela composição da mesa que colocaram aí para lutar. Achei muito massa, assim, ouvir todos vocês mesmo, assim, todas também, né. E, sim, fiquei, bom, me senti representado, né, com o que o Rafael falou agora também. Fiquei pensando aqui o que eu poderia acrescentar, assim, para não ficar repetitivo, mas acho que é isso, né, se a gente conseguir sair daqui pensando numa forma que a importância de uma formação em psicologia com um currículo descolonizado, pensando, né, autores brasileiros, autoras brasileiras, negros, indígenas, enfim, que pluralizem, né, que coloquem uma pluralidade na discussão. Acho que a gente só tem a ganhar, assim, né, pensando na prática, assim, enquanto psicólogas, psicólogos, né, sair desse sujeito universal, acho que é uma baita de uma potência, assim, de trabalho, né, de que a gente consiga produzir saúde mental, né, porque esse próprio sujeito universal, esses padrões únicos para todos, é que muitas vezes a gente vê que é o que produz adoecimento, né, na gente. Enfim, usuários, trabalhei no passado no CAPS-AD, várias reflexões que a gente poderia também tecer sobre isso, usuários negros que ficam presos nessa ideia de ser usuário de droga, não sei o quê, e de que, enfim, né, acho que a gente tem que sair um pouco disso e pensar nas potências, né, no que a gente tem de diferente, no que a gente pode investir em nós mesmos, que, enfim, não, que saiam dessa padronização, né. Acho que é isso, só agradeço, boa noite. Muito legal, enfim, prazer estar aqui nessa roda online. Embora possa, em alguma medida, essa marcha, ela possa parecer, às vezes, que é um modo de adaptação, mas ela é fundamentalmente um modo de transgressão, né? Ela é transgressora. Essa vamos dizer assim, isso é da ordem do conflito, porque você quando vai afirmar todos esses elementos num campo social, ele sem você querer, ele transgride. Sem querer, ele transgride. Ele vai gerar um conflito. É para você não falar disso, se a gente traz, quando a gente traz, né?
Então, a afirmação de tudo isso, ela sempre foi uma afirmação transgressora, né? Aí sim, tem uma ontologia de um sujeito transgressor e que vai ser acusado de negro violento, negro que, enfim, barraqueiro. Não faltarão adjetivos para nos docilizar, né? A questão é sempre de uma leitura estratégica. Em que momentos, né, essa transgressão ela é frontal, em que momentos ela é mais sinuosa, como num jogo de Angola, né? Ela é escondendo o jogo para você poder... Tudo isso são estratégias de transgressão, que às vezes faz parecer, mas é só aparência, né? E esse trecho que você colocou, Ariane, é muito interessante, né? O Paul Gilroy vai falar, a música afrodiaspórica, ela fala da dor, né? Porque é algo que não pode ser negado, é algo que não pode ser esquecido, até porque não tá, seus efeitos não é uma questão do passado, né? Não é uma coisa de falar assim, houve um genocídio, tipo assim, não é uma questão, falar disso não é uma questão de ressentimento, porque ressentimento é uma coisa que você sente e depois você ressente. Não, é uma questão de sentimento, porque isso não parou, não é uma coisa que está lá no passado, é uma questão de você estar ali. Não é a gente que, sei lá, a metáfora do Nietzsche de ressentimento é como se fosse a casquinha de ferida que está lá e você vai e catuca de novo para abrir. Não é a gente que não deixa cicatrizar. Não tem um ressentimento aqui. Só que ele vai dizer assim, o que mais a música negra produziu, o tema, o que mais foi tematizado é amor. Não é sobre a ferida, é sobre o amor, né? E aí tem aquele, me lembrou da música do Ricon Sapiência, né? Pretos e pretas estão se amando, porque o bloqueio do Eros, né, entre negros é uma grande estratégia de dominação, né? Então o amor ele é um amor resistência aí, né? Não falar da ferida e poder falar mais de amor tem sido uma estratégia fundamental, né? Legal, adorei. É um prazer terminar essa mesa, essa noite com vocês, falando, pensando sobre amor. Então, muito obrigado de novo a todos e todas os presentes. Que não esqueçam que o seminário continua, ele vai até o dia 10/9, e nessa semana a gente ainda vai ter a mesa do dia 1º/9, quarta-feira, meu aniversário. Que é, mas você não tem cara de psicóloga. Qual é a cara da psicologia para você? A gente vai ter a Fernanda Maiato, a Liliana Dantas e a Roberta Gomes, com a mediação do Adolfo Pisinato. Então, não percam. Quarta-feira, no mesmo horário, estaremos então falando sobre qual a cara da psicologia. E é isso, gente. Tenham uma boa noite e até quarta. Boa noite, beijão em todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Bom descanso. Valeu, Rafael.